Signo de Virgem, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua leitura, parte 2 para o mês de abril. A parte 1 já foi postada semana passada, se não me engano. Se você não assistiu, dá uma olhadinha na playlist do seu signo. E essa é uma leitura bônus. Vamos ver quais são as mensagens dos oráculos para os virginianos. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar a sua leitura particular ou seu mapa do autoconhecimento para você entender o seu papel no mundo, sua missão, seu caminho de realização profissional, vocacional, espiritual, tudo isso e muito mais a gente traz no mapa do autoconhecimento, ou então dá uma olhadinha no site e vai ver também os outros serviços disponíveis, tá bom? Vamos lá, signo de Virgem. Signo de Virgem, qual é a mensagem que abre a sua leitura? O portal estelar. Uau! O portal estelar que apresenta para você é a espada de luz. A espada de luz. Ela veio colada com o portal do Serafim, tá? Que também parece muito uma espada. Vamos tentar entender. Essa espada de luz fala de proteção divina, algumas coisas sendo cortadas, tá? E ativação pela voz, suporte divino. É como se você tivesse nesse mês de abril um amparo da espiritualidade para você fazer alguns cortes necessários para você. E corte não é necessariamente ruptura, mas corte pode ser aparar algumas arestas, fazer uma poda, um refinamento, tá? E fala dessa vocação angelical, de um chamado mesmo, um chamado angelical, um chamado para você cumprir a sua missão espiritual, ou um chamado para você trabalhar alguma coisa nessa sua relação com a espiritualidade, com os anjos, com essa energia mais sutil da espiritualidade, seja através de uma religião, seja através de ativações, de mantras, de salmos, de música, né? De repente você participa de um coral da igreja, um coro de vozes, enfim, tá pedindo aqui para você encontrar um tempo. De repente esse corte tem a ver com cortar alguns hábitos e abrir espaço na sua agenda para que você possa se dedicar a alguma atividade ligada à espiritualidade. Isso é um chamado. Isso é um chamado, tá? E é por isso que tem uma proteção divina, porque você vai ter tempo para isso, porque isso é importante para o seu desenvolvimento espiritual. Interessante, né? 5 de fogo. Detalhes incômodos, conflito com outras pessoas. Engraçado, né? Aqui a gente tem uma espada, e aqui a gente tem uma espada, e aqui a gente tem, né, como se fosse o caduceu, mas também parece um pouco uma espada, enfim. Aqui fala de conflito com outras pessoas. Talvez você tenha o poder de cortar conflitos, de cortar conversas conflituosas, de botar ordem na situação, de fazer esse papel de... Gente, vamos ficar quieto e vamos todo mundo focar num objetivo, como se fosse um grande líder que colocasse ordem no coreto, digamos assim, tá? Tem alguns detalhes que podem te incomodar, e Virgem é o signo do detalhe, né? É detalhismo. Tem alguns detalhes que podem te incomodar, mas lembra que são só detalhes. O detalhe não é a cena completa. Então não se deixe levar por detalhes incômodos, tá? Porque às vezes você fica tão no detalhe, tão no perfeccionismo, que isso pode gerar um conflito, isso pode trazer uma discussão, porque você está vendo pelo em ovo. Então cuidado com isso, tá? Às vezes você tem que cortar um pouco
esse excesso de detalhismo aqui, que as outras pessoas estão falando assim, nossa, cara, pra que isso, né? Uma coisa é você querer fazer as coisas direitinho, né, nos mínimos detalhes, com acurácia. Outra coisa é você se tornar o chato de galocha que fica botando defeito no trabalho das outras pessoas, tá? Porque aqui esse conflito com outras pessoas pode trazer isso, porque de repente você tá falando numa boa, você tá falando, olha, aqui tá errado, olha, você não fez isso direito, olha, aqui tem uma vírgula faltando. Só que às vezes a pessoa que tá te ouvindo, ela acha que isso é muito cri-cri, tá? Então, tem jeitos e jeitos de falar, tem horas e horas de se abordar algumas questões, ok? Então, não trabalhe ou não toma cuidado para não gerar conflitos ou para não fazer cortes desnecessários. Eu vejo vocês um pouco cortantes. E aí, talvez por isso, seja interessante você equilibrar essa questão do trabalho com a espiritualidade, para você ficar menos cortante, tá? Vamos lá, que mais? Mensagem dos arcanjos para virginianos. Caiu uma e virou uma aqui no deck. Arcanjo Rafael fala de você não se apegar tanto a fardos, não pegar tudo para si, liberar um pouco, né? Tem coisa que você tá levando demais e você não precisa, libera alguns fardos. Tem coisa que não tá na sua mão fazer. Então, entrega para o universo, entrega para a espiritualidade. Você não consegue resolver tudo, tá? Aquilo que está nas suas mãos você faz. Aquilo que não é possível, você entrega para Deus, digamos assim, tá? Que está fora do seu controle, está fora da sua alçada. E Arcanjo Metatron está falando de vínculo com crianças, de você ajudando ou orientando ou entrando mais em contato com crianças. Seja seus filhos, seja crianças da vizinhança, seja porque você trabalha com crianças, ou aqui pode falar também desse contato com a sua criança interior. Pode ter alguma coisa que veio te preocupando desde a infância e que ficou cristalizado, e por conta desse apego da infância cristalizado é que você se torna tão crítico com você mesmo e consequentemente crítico com os outros, porque de repente lá na sua infância a sua criança interior foi muito cobrada, que tinha que ser super direitinho, era super rigoroso, tinha um tratamento muito militar, digamos assim, e aí você veio aprendendo disso, que tem que ser, seguindo a regra, tem que ser sempre perfeito, e aí vira um excesso de autocrítica que você acaba, né, repassando isso para os seus funcionários, para os seus filhos, né? Então aqui tem, né, tem uma coisa de você liberar esse peso também do passado, ok, Virgem? Se precisar, através de uma terapia, de uma mesa radiônica, de uma constelação sistêmica, enfim, é um mês favorável para você lidar com essas liberações. Mantenha clareza nos pensamentos, aprenda a reformular padrões mentais. De novo, é um padrão mental que você construiu lá da infância, porque seus pais talvez eram muito rigorosos, ou a cultura, né, em que você foi criado era muito rígida, e aí você precisa aprender a fazer essa reprogramação mental, reprogramação desses padrões, para que você tenha mais clareza, né, nos seus pensamentos e não fique sempre querendo resolver tudo ou querendo que seja sempre perfeito, tá? Porque perfeito nunca vai ser. Mensagem do oráculo da lua para os virginianos. É hora de agir. Tem alguma coisa nesse mês de abril, Virgem, que você precisa agir. Energia de Áries, eu enfrento, eu vou em frente. Energia da cabeça, né? Eu vou,
né? Eu não sei para onde eu tô indo, mas eu sei que eu preciso começar. Eu preciso dar o primeiro passo, seja em direção a uma aquisição, seja em direção a um relacionamento, a falar com alguém, a fazer uma proposta comercial ou uma proposta amorosa, mas é hora de você agir. Não de uma forma inconsequente, mas de uma forma pensada, né? Você já pensou, já elaborou, você já está focado, você sabe o que tem que ser feito e agora é só fazer, é só dar esse passo inicial. E aqui pode ser em relação a amor, tá? De repente você fala assim, ai, mas eu queria sair com essa pessoa, mas ela não convida, ela não toma iniciativa, não sei o que lá. Então é hora de agir, é de você agir, vai, conversa, convida, né? Ria, saiba usar o humor a favor de todos, encare as coisas com mais leveza, tanto no seu trabalho, quanto nos seus relacionamentos, quanto nas suas questões afetivas, com crush, com as paqueras. Encare as coisas com mais leveza, né? Não se cobre tanto, dê mais risada. Se você tiver que fazer alguma atividade meio chata, burocrática, sei lá, uma reunião muito pesada ou um call difícil com algum fornecedor mais chato, ou você tenha que, sei lá, falar com telemarketing para resolver um problema do, sei lá, do seu celular, da sua conta da internet, enfim, saiba usar o bom humor, entre nessa conversa, nesse diálogo, com um sorriso, pelo menos uma cara de sorriso. Quando você faz isso, com essa postura mais leve, as coisas se abrem também, porque a situação fica mais leve. E aí as coisas se resolvem, porque não fica assim, de mau humor ou de cara fechada. Quando você sorri, a pessoa lá do outro lado da linha também vai sorrir. E a coisa fica mais leve, mais fluida. Não significa que tudo vai ser um mar de rosas e que vai dar certo, mas significa que o processo em si, ele não fica travado, ele flui, ele acontece. Mensagem final para Virgem. Inovação. Tem alguma coisa que Virgem pode inovar nesse mês de abril? Eu uso minhas ideias inovadoras para transformar o mundo. Ideias inovadoras, né? Você usando a sua criatividade, você propondo alguma coisa diferente, inusitada e até com um toque de ousadia. E aqui pode estar falando de qualquer área da vida, tá? Independente se você trabalha ou se você, sei lá, não está empregado ou se você já está aposentado, é você ter ideias inovadoras ou pelo menos uma ideia inovadora que transforma o mundo e colocar isso em prática e começar a agir, porque o mundo está precisando de pessoas transformadoras. E aqui a gente está falando que você tem a proteção dos anjos. De repente é uma coisa de novidade, de renovação no seu âmbito espiritual. Alguma terapia que você vai começar a estudar e aplicar, algum caminho espiritual, alguma filosofia de vida que consegue dar conta de ajudar muitas pessoas, que ajuda na transformação planetária. Enfim, Virgem, é o momento de você pensar como você exerce esse seu papel espiritual nesse mundo físico, tá bom? É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.